Bem-vindos, amigos arquicadianos! Vamos falar hoje um pouquinho de alvenaria e formas construtivas, principalmente a de perfis e composições. A alvenaria ela pode ser construída camada a camada, você definindo o material de cada camada. Opa, estamos no 3D aqui, vamos para o 2D. Podemos definir aqui camada por camada. Por exemplo, estou aqui com uma camada de bloco cerâmico. Vamos fazer uma camada de reboco. Opa, uma camadinha de reboco aqui, atribuindo para cada camada a sua espessura correta. Por exemplo, esse reboco com 2 centímetros. Muito bem, isso dá um trabalhão do tamanho do mundo, principalmente que se você fizer alteração em uma, você tem que fazer alteração em todas estas camadas. Se você inserir uma porta, você tem que abrir o buraco em todas as portas, podendo inclusive inserir somente no reboco, por exemplo. Pois bem, o método que nós mais utilizamos, mais comumente utilizado dentro do ArchiCAD, são as alvenarias através das composições. Ou seja, você já cria diversas camadas agrupadas. Por exemplo, aqui nós temos um bloco de 14, 1 centímetro de reboco de um lado, mais 1 centímetro do outro. Quando criamos, já temos aqui a sua parede completa criada. Quando inserimos uma porta, por exemplo... Opa, vamos aumentar um pouquinho também dessa parede aqui, né? Aqui, pronto. Parede teimosa. Quando inserimos a nossa porta, ele já abre aqui em todo o elemento. Já dobra o acabamento e assim por diante. Para construir estas composições, opções, atributos, elementos, composições. Aqui dentro dela já tem diversas criadas. E para a criação de uma nova, vamos aqui, novo, eu quero uma do zero, vamos colocar que ela vai ser um bloco de 29 centímetros, essa nomenclatura vai de acordo com a que for mais adequada a você, ao seu método de trabalho. Vamos colocar um reboco de 1 centímetro, e mais um reboco de 2, pronto, 2 centímetros, perfeito. Quando criamos, ele vem aqui automaticamente, ele cria uma única camada. Definimos seu material de construção. Vamos colocar aqui um bloco cerâmico. E inserimos camadas. A camada left torna-se uma cópia e você simplesmente pode alterar de acordo com a sua necessidade. Você pode colocar azulejo, pode colocar gesso, o que for, o que mais adequar ao método, à sua forma de trabalho. Vamos aqui, colocamos a espessura, 0,1 centímetro de um lado, 2 centímetros do outro, e a camada interna, o bloco interno de 29 centímetros. Temos aqui o tipo define, por exemplo, o nosso reboco, ele seria um outro, por quê? O acabamento seria a pintura, seria o azulejo sobre. Isso daqui permite que durante a construção do seu projeto, as plantas possam sair plantas somente com o núcleo, possam sair plantas somente com o núcleo mais este outro, ou, ou com os acabamentos. Então, estamos aqui criados nossa parede criada, vamos associá-la à parede. Ok, basta selecionarmos na ferramenta parede a composição que acabamos de criar, bloco de 29, está aqui criada a nossa nova composição. Agora nós temos uma nova possibilidade dentro do ArchiCAD. Vamos lá, através de perfis. Os perfis, você pode criar estas camadas, mas você pode criar não somente uma, duas, três, você pode criar camadas editáveis. Por exemplo, eu tenho aqui uma criada alvenaria de concreto, reboco e acabamento. Deixa eu desenhar ela aqui. Você está vendo que são diversas camadas aqui. O que seriam essas camadas? Quando entramos na nossa ferramenta alvenaria, estas camadas estarão nomeadas aqui. Então, por exemplo, minha espessura de bloco, eu não preciso mais criar uma composição com bloco de 19, uma composição com bloco de 29, de 14, de 11. Basta eu criar a composição com a espessura do bloco e eu defino aqui a espessura do nosso bloco. Então, acabou aquele monte de composições similares, com uma ou outra pequena alteração. Você pode criar uma única composição, duas composições através dos perfis, e você altera essas dimensões internas. Outra coisa, note que aqui dentro desta composição nós temos espessura de azulejo, espessura de pintura, espessura de reboco.
Eu posso, por exemplo, zerar a espessura aqui azulejo à direita e vou deixar somente uma pintura. Obviamente a pintura não tem 1 centímetro, vamos colocar com 1 milímetro. E posso zerar a espessura aqui da pintura de um lado e colocar o meu azulejo somente do outro. Quando criamos, ele automaticamente elimina composições, ele modifica as suas camadas e espessuras. Então eu não preciso agora ter diversas camadas, diversas composições, incluindo pintura de um lado, pintura do outro, pintura dos dois lados, azulejo de um lado, azulejo... Não, basta você criar estas composições e no momento que você zera alguma delas, esta camada deixa de existir. Por exemplo, eu não quero mais azulejo. Pronto, eu só tenho agora o meu bloco e o meu reboco de um lado. Meu bloco, meu reboco e minha pintura do outro lado. Vamos lá em 3D. Ali o seu bloco, a sua pintura de um lado e do outro lado, bem, aqui como nós estamos com o reboco, ele está natural. Perfeito. Mas, Thiago, eu quero azulejo. Sem problema. Vamos incluir então o azulejo e vamos além. Vamos colocar o azulejo do seu lado esquerdo. Vamos colocar aqui o azulejo, a espessura dele. A altura do azulejo do lado esquerdo. Vamos colocar que ele tem 1,5 m somente. Ah, está aqui o seu azulejo a 1,5 m de altura. Basicamente, você não precisa criar uma camada com metade da altura da alvenaria. Você basta, na configuração, nessa composição feita com a ferramenta Perfil, você criar essa possibilidade de edição. Então, a sua camada azulejo que não existia e estava zerada, agora existe e agora ela possui também uma altura variável. Posso, inclusive, aqui, vamos colocar ela com 2 metros de altura do outro lado, alturas diferentes de cada lado, sem precisar criar novas composições. Basta uma composição feita através do perfil bem configurado. Certo? Mas, Thiago, como configuramos este perfil? Como nós trabalhamos essa configuração? Vamos lá, vamos entender a forma que esse perfil é configurado. Opções, atributos, elemento, gestor de perfil. Vamos dar uma olhada primeiro em um que nós já temos criado. Por exemplo, alvenaria de concreto, reboco e acabamento. Vamos entender um pouquinho da nossa tela. Neste ambiente em que criamos os nossos perfis, essas composições que estamos trabalhando, você nota que você não tem nenhuma ferramenta 3D ativa. São somente ferramentas 2D. Principalmente trama. Esta trama é a que nós vamos desenhar camada por camada. E atribuímos à trama, à nossa achura, um material de construção específico. Por exemplo, nós temos aqui a nossa trama de núcleo, note aqui que podemos definir, o material bloco de concreto. Temos as tramas seguintes, a trama de reboco, e temos tramas sobrepostas. Lembra que você podia definir acabamentos, escolher entre um acabamento, entre pintura ou azulejo? Temos aqui a possibilidade de o porquê. Com as tramas sobrepostas, nós podemos definir, zerando a medida, qual que apareceria e qual que não apareceria. Vamos entender como criar e também para que servem esses modificadores. São eles que permitem que você aumente ou diminua, modifique a altura de camada por camada. Vamos lá, fechando aqui. Vamos, novo. Não quero salvar, não alterei nada. Não, salvar. Vamos lá, vamos criar uma alvenaria de cerâmica. É isso, bloco de cerâmica. Alvenaria cerâmica com acabamento de gesso. Acabamento não, desculpa. Revestimento de gesso e o acabamento que definirmos. Ok. Abriu a nossa telinha de trabalho. Vamos lá, trama. Bloco cerâmico, já escolhemos aqui, vamos atribuir a ela com uma espessura de 14. Lembrando que essa espessura você vai poder editar posteriormente. Vou colocar 3 metros de altura. Perfeito, temos aqui, primeiro bloco, ele já te dá uma cota padrão. Vamos às próximas camadas. Próxima camada aqui, vamos criar a camada de reboco. Temos aqui a camada criada e vamos colocar aqui em gesso. Deixar ela com 1 centímetro, facilita bastante a gente conseguir enxergar. Vamos às outras 2 camadas, uma camada de pintura e uma camada de azulejo. Basta alterar aqui para pintura
e azulejo. Tiago, por que nós estamos criando tudo separado? Para que possamos inserir o modificador de forma mais prática. Vamos inserir o primeiro modificador, a espessura do bloco. Modificadores, aqui o sinalzinho de mais, espessura do bloco. Criou. Sinalzinho de exclamação significa que nós temos que definir da onde até onde nosso bloco começa. Fundamental. Nós podemos colocar de aresta a aresta, mas o que acontece? Quando inserimos de aresta a aresta, a posição da camada se mantém. Ou seja, aqui para esse núcleo não tem problema, mas, por exemplo, para a do reboco, ela sempre iniciaria neste ponto. Nós não queremos isso, nós vamos querer que ela inicie sempre ao término da alvenaria. Vamos lá. Alvenaria, espessura de bloco. Clicamos no vértice e na aresta. Nota que aqui a cota é uma bolinha. Ou seja, a sua espessura do bloco vai ser a partir deste ponto até o fim dessa aresta. Próximo item, vamos lá, espessura do gesso. Espessura, gesso, lado direito, direita, pronto, direita. Nós queremos que o seu gesso ele comece do fim da aresta do seu bloco até o fim dessa camada. Ou seja, a espessura que você definir, ele vai iniciar sempre deste ponto. Se aqui tiver 19 centímetros, ele vai iniciar a partir do ponto final desta aresta. Se eu coloco a espessura, esta posição sempre se manteria. Vamos lá, próximo item. Espessura. Agora pintura. Pintura direita. Vamos lá. Direita. Eu quero que comece a nossa pintura a partir do ponto final do meu gesso. Temos aqui espessura da pintura. Vou até escrever errado, depois a gente corrige. E temos também agora a espessura do azulejo. Azulejo, perfeito. À direita, isso. Okay. Novamente, eu quero que ele inicie ao término da sua camada de gesso, ou seja, deste vértice para esta aresta. Perfeito. Ou seja, é sempre a partir do pontinho da bolinha, e essa bolinha ela vai ser variável de acordo com a espessura da sua camada anterior. Então, por exemplo, agora a gente já pode agrupar. Ah, não, opa, faltou altura. Vamos lá. Altura, azulejo, direita. Azulejo, direita. Nós novamente vamos ter que sempre do seu vértice, ou seja, da base, do ponto de baixo, até a sua aresta. Isso vai permitir que a altura que nós venhamos a definir vá começar sempre deste ponto, sempre do seu nível zero. Se ele, por acaso, inserisse através de setas, vamos colocar aqui, de aresta a aresta, isso daqui ia ficar um desespero, porque ele ia pegar a partir do centro. Ou seja, se ele tem 1,5 metros, ele ia criar na parte central uma camada de 1,5 metros de largura. Ele ia subir aqui a altura. Não é o que queremos. Queremos que ele comece sempre a partir do chão. Vamos tirar esse item daqui. Muito bom, vamos lá. Opa, acabei deletando tudo. Azulejo, direita. Ok, eu quero do vértice, ou seja, o vértice vai se manter lá embaixo até a sua aresta superior. Perfeito. Definido? Ótimo. Vamos agora agrupar. O reboco começa após o bloco. Sua pintura começa após o seu reboco. E, novamente, temos a possibilidade de sobreposição. O seu azulejo começa após o reboco. Mesmo sobreposto aqui, quando zeramos esta camada, lá nas configurações, ela deixa de existir. Ou podemos criar uma camada acima de pintura, uma abaixo de azulejo, e assim por diante. Vamos criar somente de um lado, o outro lado é a mesma coisa. Salvo. Perfeito. Fecho. Parede. Utilizaremos aqui o perfil e a alvenaria cerâmica, gesso e acabamento. Desenhamos ela. Ela vem com a sua configuração padrão. E podemos agora alterar os modificadores. Azulejo, vamos colocar 1,5 metro de altura. Eu quero que a minha pintura tenha 1 milímetro, vamos deixar ela assim.
Quando entramos no 3D, epa, aê, está aqui. Nós temos a nossa alvenaria, o nosso gesso, a nossa pintura acima do azulejo com 1 milímetro. Estão vendo aqui, ó? Olha o detalhe, olha o detalhamento do projeto que você consegue criando essas configurações da forma correta. Perfeito. Tentem fazer do outro lado agora. Boa sorte e, novamente, qualquer dúvida, escreve aí abaixo.